Pablo Marçal, candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, esteve no Morro Doce, na região de Anhanguera, e pediu para um jovem escrever o nome do bairro no gesso que o Pablo usava no braço depois da famosa cadeirada. Como o jovem teve dificuldade para escrever e com o alcance do vídeo, passou a ser chamado de analfabeto e burro na escola e no bairro onde vive. E essa exposição do menor vem gerando problemas para a família e se assemelha à tática usada por Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro. Vamos ouvir mais sobre esse caso aí, a opinião do advogado, nosso doutor Bruno Silvestre. Vamos lá. Boa tarde, doutor Bruno. Não troquei meu nome aqui, tô com o nome do Lúcio, mas eu troco depois. Doutora Ana, é incrível, sabemos que é você, então tudo bem. E vamos ao tema, né? Eu acho que essa questão, eu quero trazer ela do aspecto jurídico e também da matéria que saiu de ontem para hoje sobre o desespero dessa mãe. Porque o que acontece? As pessoas não entendem que depois que você joga uma bomba, tem a consequência para quem ficou lá. Ou seja, toda guerra, ela tem consequências. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, tem uma associação de pessoas que são ligadas aos sobreviventes das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram indicadas, né, para ganhar o prêmio Nobel por eles quererem combater a guerra. Então, fazendo essa analogia, eu quero mostrar que assim, o Marçal, ele se igualou às práticas do Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro. Porque o que acontecia? Para o pessoal entender essa comparação que eu estou fazendo. Primeiro, o que acontece? O Gabriel Monteiro, ele era um vereador aqui no Rio de Janeiro, um ex-PM, ex-vereador, e ele está preso, inclusive, por outras questões, não essa que a gente vai tratar hoje, mas ele está preso. E o que acontece? Uma das atitudes que ele tinha para ganhar engajamento, inclusive isso mostrado pela TV Globo, é de que ele fazia meio que um roteiro para aquelas crianças, e aí ele usava o argumento do que acontecia naquela interação com a criança para dizer dos problemas da cidade, ou que ele é um ser superior, dotado de uma relevância e magnitude para solucionar aqueles problemas, como se ele fosse a solução para aqueles problemas e as mazelas da sociedade. Da mesma forma, o Pablo Marçal ele se aproveitou dessa situação. Eu quero deixar bem claro que a gente tem uma lei no Brasil que chama-se Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto, se ele fosse cumprido à risca, muita coisa que já aconteceu no nosso país não aconteceria. Muitas das violências... Né? Oi? Se ele fosse cumprido à risca, né, Bruno? Exatamente. E aí o que a gente tem é o seguinte, a justiça, ela atrasa, mas nós como sociedade temos que cobrar essas coisas. Nesse ponto, qual é o problema que a gente tem? Uma criança, sabe quando você tira umas 2, 3 fotos, aí você não gosta de 2 e apaga, ou não gostou de nenhuma e apaga todas e vai tentar tirar novas? É exatamente assim que uma criança tem que ser tratada. Se você expõe ela ao ridículo, se você expõe ela em uma situação de vulnerabilidade, você tem que apagar aquele vídeo, você tem que cortar. Você não pode colocar a criança exposta dessa forma. Você quer colocar uma criança sorrindo na sua campanha? Coloca. Agora, não expõe ela a situações que vão gerar constrangimento a ela. E aí, inicialmente, trazendo esse tema, né, eu quero... falar da matéria. Ana, se puder dar uma lida pra gente, porque essa matéria ela vai falar justamente do que está acontecendo com essa mãe depois de toda essa situação. Tá lá na Folha de São Paulo. Parem de xingar meu filho, diz mãe de criança exposta em vídeo de Pablo Marçal, do PRTB. Menino foi agredido na escola após não ter conseguido escrever o nome do bairro onde mora a pedido do ex-candidato. Matéria por Francisco Lima Neto. Tá lá.
A mãe de um menino de 11 anos diz que a vida da família virou um inferno desde que ele apareceu em setembro em um vídeo de campanha e nas redes sociais de Pablo Marçal, do PRTB, candidato derrotado a prefeito de São Paulo. Marçal esteve no Morro Doce, na região de Anhanguera, Zona Norte, e pediu para o garoto escrever o nome do bairro no gesso que o candidato usava no braço depois de ter sido atingido por uma cadeira lançada, desculpa da risada, mas aqui, né? Lançada por José Luiz da Atena, do PSDB, em um debate. O garoto teve dificuldade para escrever e, com o alcance do vídeo, passou a ser chamado de analfabeto e burro na escola e no bairro onde vive. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis. Na terça-feira, dia 8, de acordo com a mãe, uma motorista de aplicativo de 34 anos, a mãe, né? Após mais um episódio de bullying praticado por um aluno do 9º ano, o filho dela está no 7º, ele foi se defender e acabou sendo agredido com socos no rosto. Coitada da vida da criança. A vida da criança, gente, por favor. Ela diz que quer que as pessoas parem de xingar o menino, que, segundo ela, foi diagnosticado com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e aguarda exame neurológico para possível diagnóstico de autismo. Ainda de acordo com a mãe, desde que o vídeo foi ao ar, o menino está com muita vergonha e se recusa a ir para a escola. A agressão ocorreu no 2º dia que ele aceitou voltar para o colégio. A situação tem afetado até o irmão de 16 anos que estuda na mesma sala do agressor. A mãe conta que o filho adolescente é bom aluno e dava aulas de xadrez para as crianças à tarde, mas tenta defender o irmão das agressões e xingamentos, e a situação tem atrapalhado o seu rendimento. Ana, eu acho que até aí já está até bom, porque o que a gente vai pegar disso? Eu quero pegar esse tema para a gente desenvolver. Veja quantas coisas elas são tratadas. A matéria depois ela vai falar, inclusive, que tentou entrar em contato com o Pablo Marçal, só que ele não respondeu, porque ele tinha se comprometido a reparar, dar suporte, etc. Ou seja, se ele fizesse o mínimo, porque aquele negócio, a gente não está falando de alguém que é uma classe média que só tem que sustentar a família, a gente está falando de alguém que é milionário. Para esse cara... E se gaba disso. E se gaba disso. Para esse cara colocar esse garoto numa escola, numa outra escola, para ele dar um suporte financeiro, para ele, sei lá, não sei se a família vive de aluguel, mas para ele dar um aluguel num outro lugar, qualquer coisa que seja, e inclusive perguntar para a mãe o que ela precisa, isso já seria um mínimo de reparação para esse garoto. O problema é que, olha só o que está acontecendo, a mãe teve que ficar um tempo sem trabalhar de Uber, por sorte, ela assim, tem essa possibilidade de trabalhar sem ser demitida, né? Apesar de que a Uber ainda pode fazer alguma coisa contra ela, questão de chamadas, né? Reduzir os chamados para ela, mas ainda assim ela teve como ficar com o filho. Aí, não satisfeito, tem problemas com o filho mais velho, que também sofre consequência de tudo isso. E aí ela, agora, o que ela está pedindo é, pelo amor de Deus, parem de xingar meu filho. É só o que ela está pedindo. E, na verdade, não tem muita solução para isso. Por quê? Porque quando a gente fala de bullying, quando a gente fala de ofensa, a gente está falando de uma coisa muito séria, internalizada na nossa sociedade, e que aqueles que são os agressores chamam isso de mimimi. Nossa. E aí toda a família sofre com as consequências disso. A questão, para mim, basicamente o Pablo Marçal não poderia ter usado a imagem desse garoto. Ele não poderia ter... Porque se quisesse colocar ele sorrindo do lado, abraçando, como eu disse, tudo bem. A mãe deixou. A mãe acha que o Pablo Marçal é um candidato decente, ou seja, ela pode ter um gosto duvidoso, mas a questão é que ela tem esse direito e a criança querendo estar abraçada com ele, tudo bem. Agora, passou disso, tem que tirar. Não é para usar a imagem de menor para tentar tirar alguma vantagem. E é essa questão que eu mais critico, Ana. O que acontece é, essa mãe, ela não sabe o que fazer, ela está sem suporte social, assim, o que está acontecendo com ela. Aí você tem a nota de repúdio, né, da Secretaria de Educação, que não adianta de nada. A gente tem que falar sobre essas questões também. Não adianta dizer que repudia, porque repudiar não quer dizer que você está tomando medidas. Eu quero saber quais são as medidas. A nota de repúdio não precisa nem escrever, esquece ela. Você me fala as medidas. O problema é que essas medidas não são feitas. Aí você tem que depender de um judiciário
e ainda, inclusive, uma assistência judiciária, né? Porque algum advogado tem que fazer, né, a defesa dela, do irmão mais velho, dessa criança, porque é muito sofrimento junto por conta de alguém querendo monetizar em cima. E o Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro, ele foi nessa mesma linha. O Marçal está indo, e a minha preocupação existe uma coisa chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a gente fizer valer esse estatuto, criança de 12, 14 anos não vai ficar posando de forma sensual em revista. Você não vai ter o abuso da forma que tem de imagem de criança, como existe, inclusive, nesse caso, que é de candidatura. Então, se você não conhece, eu convido você a ler. Escreve no Google, ECA mesmo, Estatuto da Criança e do Adolescente, e lê um pouquinho, você vai ver que tem todas essas proteções. A criança ela tem o direito a viver uma vida saudável. E é isso que eu acho que nós, como sociedade, devemos lutar para que aconteça. Porque o absurdo jurídico, ele existe, e se a gente quer mudar as coisas na sociedade, a gente tem que fazer com que medidas efetivas sejam tomadas. E é a partir disso que a gente tem que cobrar. Então, Ana, esse que é o meu recado final sobre essa matéria, de que essa mãe, ela tem não só o meu apoio, mas eu recomendo a ela que, se ela tiver já uma equipe jurídica, ótimo. Se ela não tiver, procura a OAB, procura advogados de confiança lá em São Paulo, porque vai ter profissionais para poderem dar esse suporte a ela, porque nesse momento não há nada que ela, com as forças dela, ela possa fazer sozinha. E admitir isso é uma grande coisa, Ana, porque às vezes a gente acha que a gente aguenta tudo, mas não. A gente precisa de psicólogo para a gente tratar a nossa cabeça, assim como a gente precisa do eletricista para ter luz em casa. Por que uma coisa material a gente se segura e aquilo que é imaterial, que é uma coisa da nossa mente, a gente deixa para lá? A gente acha que não tem conta. Então, a atuação de um advogado, a atuação no Poder Judiciário, nesse caso, é fundamental para todos eles. E, na minha opinião, se ela entrar, se o irmão mais velho entrar e se o mais novo entrar, todos eles vão ganhar ação contra o Pablo Marçal, porque todos eles tiveram prejuízo com a atuação do Pablo Marçal. Muito bom, Bruno, muito bom ouvir tua posição diante desse caso, né? E muito bom também você lembrar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho minha cópia aqui em casa. Vocês já leram o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu já, de cabo a rabo. E é incrível o quanto os direitos das crianças e adolescentes são desrespeitados nesse país. Esse é só um dos exemplos. A questão do bullying, né? Todo mundo diz que leva muito a sério, mas na hora do vamos ver, não tem nenhuma ação concreta de fato, né? E é um problema que tem que envolver a escola, a Secretaria de Educação, tem que envolver os pais ativamente, né? E para completar ali tua fala, né? Quem diz que bullying é mimimi, eu sempre pensei isso, certamente nunca esteve na ponta recebedora do bullying, tá? Eu tenho certeza disso. Pelo contrário, devia estar na ponta que produz, né? Na ponta ativa do bullying. Isso tem uma consequência enorme, né? No desenvolvimento de crianças e adolescentes, e em geral, uma questão tratada como é só uma briguinha entre adolescentes. E peraí, nós os adultos em torno dessas crianças e adolescentes, o que é que estamos fazendo? Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo Pablo Marçal, que é quem causou a situação toda, né? O bullying é a segunda violência contra essa criança. Que, né, teve sua imagem explorada pelo candidato de uma forma pejorativa, né? De forma a causar um mal à imagem e a psicologia dessa criança, né? Espero que essa mãe tenha um amparo também, né? Para variar tudo, cair em cima da mãe, que tem que se resolver e amparar os filhos, e os outros, todo mundo, lava a mão, né? Espero que ela tenha o apoio necessário aí para conseguir algum tipo de justiça, e que o filho dela possa ter o tratamento na escola e o atendimento na escola que ele merece. Né? Com qualquer dificuldade que ele possa ter, ele merece ter um atendimento na escola que seja adequado para ele, que o proteja também no ambiente escolar, né?
Isso aí, Bruno? É isso aí, Ana. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Vamos lá, vamos para um recadinho. Ui. Estava aqui com dificuldade de acertar o botão, mas felizmente acertei. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momento para convidar você a conhecer a nossa digníssima TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando ali os nossos vídeo ensaios com TV dos anos 90, com vídeo react, tudo junto misturado, que é tipo o meteoro do passado, sabe? Aquele que você conhece, mas o meteoro também do futuro, aquele que você ainda não conheceu. Vocês não viram nada ainda desse canal. Então dá lá, TV Cringe Brasil. Inclusive tem um vídeo fresquinho, ó, estreou ontem à noite. Jorge Ben, o brasileiro mais plagiado do mundo. Se você quer ver um vídeo que vai te fazer ficar com o coração quentinho e ao mesmo tempo cheio de ódio por todas as vezes em que o Jorge Ben foi plagiado na vida, esse é o vídeo. Eu, como uma fã inveterada do Jorge Ben, adorei gravá-lo, roteiro é do Álvaro, e tá, ó, uma delícia. Super recomendo. Você pode ir lá e ver, mas só se você quiser, hein? Beijo, gente. Volto em instantes para mais cortes. Bora lá.